Petcast, seu novo modo de ficar por dentro sobre tudo o que acontece no mundo pet. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Petcast. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para receber nossas novas notificações. E hoje estamos aqui com a Juliana Citadella, que é gerente técnica da IDEXX. Juliana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Paulo. Obrigada pelo convite. Adorei estar aqui com você essa noite. Nós aqui agradecemos a sua presença. Conta para nós aí um pouquinho da sua carreira, onde você formou, as experiências que você acumulou aí ao longo dos anos. São alguns anos, então eu me formei pela Unesp de Botucatu em 2009. Na sequência, eu fiz uma especialização em clínica de pequenos animais na USP e comecei a trabalhar no Hospital Veterinário Sena Madureira. Fiquei lá por alguns anos. Depois eu fiz uma especialização em dermatologia, também pela USP, e assumi a diretoria médica de um outro grande hospital em São Paulo, que fiquei por mais ou menos uns 6 anos. E hoje não, há 2 anos, eu estou na IDEXX como gerente técnica Brasil. A IDEXX trouxe muita novidade para o mercado, né? Na verdade, o mercado gerou uma demanda onde a IDEXX está instalada, que seria a de exames entregues e prontos, né, numa velocidade muito rápida, 5, 10 minutos o pessoal já tem o resultado. E isso tem colaborado bastante com a evolução da medicina veterinária, principalmente quando o veterinário está caminhando para a especialização, para ter mais conhecimento técnico, né? Você tem acompanhado essas mudanças? Está na IDEXX há quanto tempo? Eu estou na IDEXX como IDEXX há 2 anos. E em 2014, quando a IDEXX comprou a distribuidora Brasil, ela montou um laboratório modelo no hospital que eu trabalhava. Então, como cliente IDEXX, desde 2014, eu acompanho e utilizo o laboratório in-house, né? O que eu posso te dizer, assim, é uma diferença absurda quando você tem o resultado ali na hora. É um impacto para você como veterinário, porque você pode tomar algumas decisões naquele momento, e quando você manda para um outro laboratório, você leva pelo menos algumas horas, 6 a 12 horas, para ter o resultado, no mínimo, né? E para o tutor. O tutor, ele fica encantado de você levar, ele viu que você coletou a amostra, dali 10 minutos você volta com o resultado impresso e já tem ali quais serão os próximos passos em relação ao tratamento e ao diagnóstico, né? E hoje a gente tem exames que são básicos ali do dia a dia, né? Um hemograma, um bioquímico, mas tem muita coisa hoje que pode agregar, né, ao tratamento, ao diagnóstico do paciente, consequentemente ao tratamento desse paciente, com uma velocidade muito mais rápida, né, de diagnóstico. Exato. A IDEXX vem muito nesse desenvolvimento de ter diagnósticos mais precoces, né? O primeiro que a gente teve foi a SDMA, né, que visa a gente ter um diagnóstico precoce ali da doença renal crônica. Hoje a gente teve um lançamento nos Estados Unidos, ainda não está disponível no Brasil, de um outro exame que chama FGF-23, que já está incluído no guideline da IRIS, né? Então, são exames que visam um diagnóstico mais precoce, né? Eu consegui fazer mudanças no tratamento desse meu paciente, a fim de que ele tenha uma qualidade de vida e uma expectativa de vida maior, né? Eu imagino que você, como gerente técnica, receba muitas demandas, né, de veterinários do país todo ali, consegue fazer um mapeamento, uma leitura de como está o nível desses veterinários em relação à utilização dos exames mesmo como ferramenta de diagnóstico. Como que tem sido a sua visão, desde consumidora que você já foi desse tipo de produto, ou veterinária clínica, para agora uma gerente técnica que tem acesso a vários outros veterinários que estão nessa função de veterinário clínico?
Como que você tem enxergado a evolução da veterinária nesse sentido? Olha, desde que eu comecei como veterinária, pondo a mão na massa, eu vejo que o diagnóstico evoluiu muito. Mas nem todo mundo tem acesso a essa evolução, né? Então, tem exames utilizados na rotina que nem todos os veterinários têm conhecimento. O diagnóstico, eu penso que é uma das partes mais importantes de quando você atende um paciente e vai fundamentar ali o porquê você está pedindo exames, o porquê daquele tratamento. E eu sinto que a gente ainda tem uma deficiência em relação à veterinária mesmo, né? Eu penso quando eu vou no hospital humano, os médicos também têm essa certa deficiência na interpretação de um hemograma. Você fala, também não é só a veterinária que tem esse tipo de problema, né? Mas eu acredito que a gente precise investir muito mais na capacitação do diagnóstico para o veterinário, aprofundar ali o conhecimento para extrair o máximo, né? Por exemplo, de um hemograma. O que você considera hoje, por exemplo, seriam assim, exames básicos de entrada? Olha, isso aqui eu acho que de todo paciente a gente deveria pelo menos fazer isso daqui, isso daqui. Pensando em pacientes com sintomas inespecíficos, no mínimo, ali, se a gente for pensar em parte hematológica, um hemograma, um perfil bioquímico que inclua a parte de função renal, a parte hepática. Vejo muita importância em fazer as dosagens de eletrólitos, então sódio, sódio, potássio, cloro, né? Acho que a gente deixa muito a desejar em relação a isso. E a urinálise. A urinálise é outro exame que várias vezes ela traz muita informação, é um exame barato e por falta de hábito o veterinário acaba não pedindo. Eu não acredito que esse seja um exame que o veterinário não saiba interpretar. Falta de hábito e de rotina, né? Ele tem a rotina de pedir um hemograma, uma função renal e hepática e a urinálise acaba não entrando ali nesse... Nós temos aqui como público, né? A gente tem tutores, a gente tem veterinários, a gente tem especialistas, a gente tem estudantes, né? Para a gente sintetizar de uma forma que fique até mais clara para o próprio tutor, né, entender, muitas vezes o tutor é a pessoa que às vezes cria ali uma certa resistência em não fazer alguns desses exames que a gente citou aqui que são básicos. Quais são os riscos para esse tutor, por exemplo, quando ele se recusa a fazer determinados tipos assim de exames que são básicos? No caso, o risco para o tutor não, né? O risco para o paciente, né? Porque são exames que realmente são a base de uma linha de raciocínio, né? Exato. A gente pode perder um diagnóstico por não fazer exames, né? A gente pode ter complicações a longo prazo por eu não ter um diagnóstico. E fazer um diagnóstico só presuntivo, sem ter um embasamento ali com exames, é muito perigoso. Então, a gente pode fazer o tratamento de uma doença e, na verdade, ser outra doença, né? E esse é o risco, né? Outro risco que a gente corre é da gente ter uma demora maior para uma melhora do paciente, porque eu não estou tratando da forma adequada, né? Eu não tenho informações suficientes para fazer meu tratamento de forma adequada. Muitas vezes o tutor vai questionar essa indicação de exame, né? E aqui a gente está falando de coisa básica, né? A gente nem está falando de exames mais evoluídos, não. Muitas vezes o tutor vai questionar essas indicações de exames. Ele acha que ele está economizando, né, ao não autorizar a realização desses exames, que são importantes sim para a conduta clínica, né, para a conduta do processo de fechar o diagnóstico. Mas, na verdade, o que vai acontecer muitas vezes é que ele vai acabar gastando um valor muito maior porque esse diagnóstico não foi fechado e aí, consequentemente, o tratamento não vai ser um tratamento que tem uma resposta mais rápida, né? Exato. Isso acontece muito na rotina? Acontece. Eu posso te dar um exemplo do que eu já vivenciei, né? Como eu falei, eu acredito que eletrólitos, são exames bem importantes da rotina. E o potássio, né, como um dos eletrólitos que eu considero
o mais importante, na minha opinião. Quando você tem um paciente internado, por exemplo, por um vômito e diarreia, quando o paciente vomita, ele pode ter essa perda de potássio. Quando eu interno esse paciente e não faço ali um potássio, uma dosagem de potássio, eu não vou saber se eu preciso ou não repor esse potássio. E o potássio está muito relacionado a esse paciente, né, voltar a ficar bem, a ter apetite. Então, muitas vezes eu não reponho o potássio, então meu período de internação acaba sendo muito mais longo, né, pela falta de um simples exame, que eu não consigo fazer a reposição, né, do potássio sem ter o exame prévio para poder calcular e fazer a dosagem certa. Aí, nesse caso, às vezes, por causa de um exame que seria, talvez, R$100, a pessoa vai gastar 4, 5 diárias de internação de R$300. Ou seja, para o cliente que está nos assistindo, às vezes você faz uma economia de R$100, mas vai gastar R$1.000, R$1.200 a mais porque você não autorizou um determinado exame. E pelo que você observa dos veterinários, né, na sua rotina hoje, claro que a gente entende que os veterinários já estão num nível de ter um laboratório, né, interno dentro da clínica, são veterinários que também já estão num nível mais avançado, né, porque eles estão, a gente brinca na VetPet que são minutos que salvam, né, que ao invés de você enviar para um laboratório externo, que vai demorar 12 horas, um dia, às vezes se for final de semana, 2 dias para você ter um resultado, você tem resultado em 5 minutos e isso acelera muito, né, o diagnóstico e, consequentemente, o tratamento e a resposta, né? Exato. Dentro disso, como que você enxerga que está essa situação? O veterinário, ele está criterioso, ele consegue fazer o pedido desses exames, né? Tem condições técnicas para fazer isso de forma bem feita? Varia, né? Não acredito, não acho que seja, não acho que sejam todos, mas sempre tem um da equipe que consegue tutoriar o resto e fazer um pedido mais adequado, né? Essa leitura, né? Porque só pedir o exame não adianta, né? Você tem que pedir o exame e você tem que conseguir fazer a leitura do resultado daquele exame. Interpretar. Interpretar. Se você tem só... E você não cria valor quando você não consegue interpretar. Então, se eu pedir um eletrólito e eu não souber quais são os impactos das alterações que eles vão causar no meu paciente, o aumento ou a diminuição, eu não vou conseguir me expressar perante ao tutor, explicar para ele por que eu preciso daquele exame e o que vai mudar na minha conduta de tratamento, no meu prognóstico, aquela alteração que eu posso encontrar naquele determinado exame. Quando a gente observa, por exemplo, no dia a dia, né, que além desses exames básicos, existem muitos outros exames que são necessários, né? Eu vejo também que, por exemplo, o veterinário ele consegue lá diagnosticar ou pelo menos mostrar para o tutor a necessidade de fazer uma coleta de exame para citologia, um PCR, né, sorológico. Dentro da rotina veterinária hoje, a gente tem muita opção de exame para diagnóstico, né? A gente até se perde. A IDEXX tem um portfólio de muitos exames, muitos testes, né? E por isso, eu estou falando em relação à IDEXX, a gente tem um 0800 para discutir caso e, inclusive, para sugerir. Olha, eu estou com um caso, tá desse jeito, os exames estão com essas determinadas alterações, o que você me sugere fazer a mais? Né? Então, isso é bem bacana, porque muitas vezes a velocidade com que surgem os exames não é a velocidade com que a gente recebe essa informação. Então, a gente precisa de um suporte e a gente fornece. O que vocês fazem hoje ali? Você como gerente técnica e a sua equipe, qual que é o foco de vocês hoje? O foco é em educação continuada, né? Capacitação desse veterinário a ter mais informação em relação aos exames, de uma forma geral, e a gente foca de acordo com as necessidades, né, da clínica, do hospital, da equipe em si, né, para trazer um aprimoramento nesse diagnóstico no dia a dia, né, trazendo mais eficiência e trazendo melhor qualidade de vida para os pets, né, com um diagnóstico mais rápido, um tratamento mais eficaz. Dentro dessa rotina de 0800, de veterinários entrando em contato,
O que seria realmente um diferencial da equipe técnica de vocês? O que vocês hoje têm de diferente? É um trabalho que é muito personalizado, individualizado? Como que você faz essa leitura hoje? Porque a IDEX tem cliente de todo nível, né? Sim. Digamos assim. Exato. O primeiro diferencial do meu time é que todo mundo entrou na IDEX como primeira empresa, né? Anterior a isso, tanto eu quanto as outras 3 PSVs que fazem parte do meu time, a gente trabalhava ou em hospital ou em clínica. Então, a gente consegue ter a percepção de uma rotina de hospital, de uma rotina do veterinário, né? Ali numa clínica. As dificuldades que ele tem perante o tutor, na hora de apresentar, de solicitar um exame, de falar sobre um procedimento. Então, eu acho que isso é muito fácil, a nossa conversa acaba sendo muito fluida, porque a gente vivenciou, né, por já muitos esteve anos, no lugar, já exato. sentiu aquela dor. Então, acho que esse é o meu principal diferencial. E o resto, todo mundo tem uma especialização ali, né? Uma das meninas do meu time, ela tem mestrado na parte de hematologia, mexeu muito tempo com alguns analisadores. Tem outra que ela tem mais especialização em intensiva, trabalhou muitos anos em internação. Então, a gente consegue ter alguns insights, né, por ter vivenciado por muitos anos essa rotina louca que é trabalhar num hospital veterinário, né? É mais difícil você fazer essa orientação técnica para uma empresa pequena ou é mais difícil você fazer a orientação técnica para uma empresa grande? A pergunta não só levando em consideração o número de colaboradores, mas também levando em consideração o nível em que esses colaboradores estão. Depende muito, né? Algumas vezes, se a equipe consegue ter a percepção do valor daquele determinado exame que a gente está falando e ele tem um impacto muito positivo, né, na percepção, é muito fácil, tanto num cliente pequeno quanto num cliente grande, né? O difícil é quando o veterinário não consegue enxergar o quanto aquele exame vai agregar ali na rotina dele. Então, isso independe de um grande ou de um pequeno. Você acha que ter esse valor, conseguir identificar o valor, está mais relacionado com o conhecimento técnico? Ou existe alguma outra trava que causa ali um bloqueio para a identificação desse valor no veterinário? Conhecimento técnico, eu acredito que tenha interferência, sim. Mas o veterinário, ele também quer fazer o diagnóstico com a menor quantidade de ferramentas possíveis, né? Então, se ele puder enxugar ali e julgar que algum exame ele pode tirar para ser menos oneroso para o tutor, ele vai fazer, né? E muitas vezes isso pode impactar num resultado negativo no seu diagnóstico e para o seu paciente, né? Isso daí era exatamente o que eu ia perguntar, porque eu enxergo que às vezes o veterinário ele recebe tanto não no dia a dia do tutor que ele começa a negligenciar a necessidade de apresentar realmente o que ele está desenvolvendo como linha de raciocínio para aquele diagnóstico, né? E quando ele começa a perder aquela vontade, aquela determinação dele, aquela confiança dele de que ele vai propor e de que o tutor vai aceitar e de que ele vai realizar aquele diagnóstico de forma mais segura, ele começa a negligenciar essa etapa e isso é muito perigoso, né? Isso é muito perigoso. Eu acho que o veterinário é uma classe que acaba sendo muito frustrada, né? A gente tem um conhecimento muito parecido com um médico, mas a gente não ganha, né? E não tem o reconhecimento da profissão como um médico. E cada não que você leva e você pensa que era para o melhor do paciente, você não está olhando ali para o dinheiro que vai entrar, para o dinheiro que vai sair, você está puramente pensando no bem-estar do paciente que está na sua mão e dá o melhor cuidado para ele. E o tutor fala, não, é caro, não, eu não quero. Isso, ao longo do tempo, vai ali te levando a um nível de frustração muito grande.
eu olhando de fora, né, como diretora clínica de hospital, eu olho que a gente sempre tem que plantar sementinha, né? A nossa responsabilidade é mostrar para o tutor, independente da decisão dele, porque a decisão final é dele, eu tenho que mostrar o que é melhor, né? Mesmo que seja frustrante ele dizer não. Mas é minha responsabilidade estar ali e indicar a melhor conduta para esse paciente atingir ali a cura, vamos dizer. À medida que eu estou entrevistando pessoas aqui, e também os cursos que a gente faz, os encontros, né, e sempre conversando com pessoas de mais alto nível, né, já com a carreira bem estabelecida, eu estou caminhando para o ponto de que a gente não deve pedir autorização. Né? Porque muitas das vezes, vê aqui um termo de autorização para isso. Não, a gente tem que ter termo para recusa, né? Exato. Ele não autorizou fazer, né? Pedir autorização para hemograma, ele não autorizou. Não pediu autorização. Recomendei a realização do hemograma e ele recusou. Né? Então é um termo de recusa. Exato. Porque é um pouco triste, né, para quem estudou, para quem foi lá, fez residência, fez especialização, e na hora de desempenhar o papel, de executar todo o conhecimento que recebeu, muitas vezes por questões financeiras que a gente não tem como julgar, não é? Porque às vezes você imagina que alguém não teria condição financeira, mas aquela pessoa, ela corre atrás, ela faz uma vaquinha, ela leiloa, faz uma rifa, enfim, dá um jeito. Vende uma bicicleta, ela dá um jeito porque para ela aquele pet tem valor. Ao mesmo tempo que outras que às vezes aparentemente tem condição, vai falar que não tem condição e aí às vezes aquele pet vai sofrer, né? E o veterinário, eu acho que ele fica muito exposto, principalmente psicologicamente, a tudo isso que está acontecendo. E principalmente porque hoje existem muitos recursos, né? Eu me formei há alguns anos atrás já e a gente observa que cada dia mais tem recursos muito modernos, né? De fácil acesso para os veterinários. A sua experiência como diretora clínica, a sua experiência como clínica e hoje olhando com essa visão de quem está ali na educação continuada para esses veterinários, essa situação psicológica talvez seja um dos fatores que mais prejudicam essa evolução no sentido da valorização do veterinário? Eu acredito que sim. Na verdade, a parte psicológica, o veterinário vai cada vez mais se frustrando e ele mesmo começa a se desvalorizar. Ele não consegue mostrar o seu real valor ali para o tutor. Acho que mais um ponto que eu vejo que a gente precisa melhorar é em relação à comunicação, né? A comunicação tem que ser mais assertiva. Quando a gente tem uma comunicação mais assertiva, eu consigo que esse tutor me entenda melhor e autorize de uma forma mais tranquila fazer mais exames, né? E eu me frustro menos. Então, é um ciclo ali que começa a se alimentar de forma positiva. Né? Então, eu consigo me comunicar melhor com esse meu tutor, porque eu entendo as necessidades dele, eu consigo expor as minhas necessidades em relação ao diagnóstico, ao tratamento. Ele, em contrapartida, consegue ver o valor, né? E eu me frustro menos. Seria eu brinco que a gente tem um ciclo virtuoso, né? E o ciclo vicioso, né? Exato. Esse daí seria o ciclo virtuoso que é você ter uma comunicação assertiva, conseguir transmitir valor no que você está fazendo, o tutor enxergar o valor, autorizar o que você está pedindo, automaticamente você vai ter mais recursos disponíveis, você vai ter um índice maior de acerto diagnóstico que vai possibilitar um índice maior de resultado de tratamento. De sucesso. Sucesso. E aí você vai ser muito recomendada. Exato. Não é? Então você começa a entrar nesse ciclo virtuoso que vai alavancar a sua carreira. E o contrário seria o vicioso, né? Você não consegue transmitir na sua comunicação
o valor do que você está oferecendo para ser feito. O tutor, então, não enxerga esse valor, recusa. Quando ele recusa, você tem pouco acesso às ferramentas de diagnóstico. Logo, você tem dificuldade de fechar um diagnóstico, você tem dificuldade de estabelecer um tratamento. Às vezes, você vai fazer um diagnóstico terapêutico, e o diagnóstico terapêutico ele é muito criticado, né, pelos tutores e tal, porque eles falam assim, ela me passou isso aqui e falou que se não resolver, volta. Não, se fosse para fazer assim, eu tinha comprado qualquer medicamento no pet shop e não tinha ido lá no veterinário pagar uma consulta e tal. E aí entra num ciclo vicioso, porque você perde seu valor. O seu cliente não enxergou valor em você, ele vai te criticar, ele não vai recomendar pessoas para você, então você começa a minar a sua carreira. Eu costumo dizer aqui também, repetidas vezes já, que quanto mais o veterinário estuda, mais ciente ele fica das armadilhas que existem na biologia, no processo de diagnóstico. E quanto mais ciente ele fica disso, mais exames ele vai pedir, porque ele vai se proteger disso, ele sabe que são necessários aqueles exames para ele não cair numa armadilha, para ele ter um diagnóstico concluído, né? Então, que ele fica mais responsável. Com certeza. Então, o veterinário, na minha lógica, é o veterinário que ele fecha o diagnóstico através de exames e que ele consegue comprovar em qualquer circunstância, através de exames, que ele estava correto na linha de raciocínio dele, ele é um veterinário mais responsável. E as especializações, a residência, as especializações pós-graduações, elas trazem uma responsabilidade muito grande. Então, ele fica um veterinário mais caro, não porque ele fez a pós, mas porque aumentou o nível de conhecimento e, junto com o nível de conhecimento, aumenta a responsabilidade que ele sabe que ele precisa ter. E o custo total dele fica um custo mais elevado porque ele te entrega um resultado muito mais confiável. Ele trabalha com mais ferramentas também. Mais ferramentas. Enquanto que quem não faz isso é irresponsável, né? Porque Exatamente. o oposto é o oposto do responsável, né? O que não é responsável é irresponsável. E acaba que esse que não faz essas coisas, né? Ele está denegrindo a imagem de todo o mercado. Porque ele tenta fazer o diagnóstico baseado na intuição, um diagnóstico empírico, e que muitas vezes vai ter um resultado decepcionante, né, pro tutor. Exato. Ou um desfecho totalmente desfavorável. Para vocês que estão trabalhando hoje com essa educação continuada no sentido diagnóstico, a maior dificuldade de trabalho vai ser nesse, né? Porque ele não vai conseguir enxergar a necessidade desse exame, né? Porque muitas vezes ele fala, trabalhei assim há tantos anos, nunca precisei disso, sempre consegui, né? A gente brinca na equipe que o veterinário, ele só vai começar a usar quando ele salvar um paciente, né? Ele tem um diagnóstico ali que ele fala, nossa, se eu não tivesse feito esse exame, eu teria comido bola, né? Então, é aí que a gente... que o veterinário se apega e fala quantos pacientes passaram por aqui sem eu ter feito esse exame que eu posso não ter diagnosticado adequadamente. E aí, como o veterinário é muito emocional, né, a gente vai colocar aquela culpa e vai falar, não, a partir de hoje, né, independente do meu conhecimento, eu vou correr atrás para entender melhor e acrescentar esse exame na rotina, né? Você acha que ainda existe uma distância muito grande dos veterinários dos grandes centros para os veterinários do interior? Ou você não tem esse contato assim que possa... Se você comparar grandes centros no interior e grandes centros, por exemplo, em São Paulo, para mim o conhecimento é muito, muito semelhante, né? Hoje o interior ele está com muito mais recurso, né? Há um tempo atrás não, mas hoje a gente tem muitos hospitais de referência no interior. Você relaciona, então, pelo que você falou, talvez, a capacidade do veterinário em função também da estrutura da empresa? A capacidade não, né? Mas o veterinário, quando ele está num grande hospital, ele é exposto a mais situações, né? Eu já trabalhei também em consultório, então o consultório ele me expunha a muito menos situações, né, de doenças
mais graves, né? Um consultório acaba selecionando a sua clientela, né? Qual é o tipo de paciente que você vai atender. Ao passo que no hospital, não. Você vai ter uma diversidade muito maior ali de doenças circulando e você tendo que colocar todo o seu conhecimento que está lá guardado, né, na prática para tentar desvendar ali, juntar as pecinhas do quebra-cabeça. O consultório vai chegar ali clientes que não é uma situação de emergência, né? Na sua maioria das vezes, né? Uma outra coisa que eu observo também e que é uma crítica, outro dia nós estávamos aqui com a doutora Joyce, né? No podcast aqui, que a veterinária trabalha muito pouco com a prevenção, não é? Eu fico observando, por exemplo, inclusive citei isso, a mulher com 12 anos tem que fazer exame de Papa Nicolau, o homem com 40 anos tem que fazer o exame de próstata, uma pessoa que sabidamente na família tem histórico de diabetes tem que fazer os exames e tal. Então, assim, quando a gente olha para a medicina, né, ela tem degraus ali, tem escalas, tem datas ali pré-estabelecidas, né, embasadas cientificamente, que devem se iniciar alguns protocolos preventivos. E eu não vejo a veterinária trabalhando a publicidade disso para incutir na cabeça dos tutores essa necessidade. Eu não sei se vocês têm acesso a esse tipo de informação ou em como está sendo esse trabalho, né, dentro da IDEXX, por exemplo, que é um laboratório, mas eu sei, por exemplo, que vocês têm lá o SDMA, que é para diagnóstico precoce de um problema renal. Exato. Né? A gente tem esse tipo de ferramenta hoje disponível e a gente trabalha mal o marketing ou a gente ainda está desenvolvendo esse tipo de ferramenta? Eu acho que a gente trabalha mal, né? Pelo menos o básico ali para uma medicina preventiva a gente tem, né? Mas nós, como veterinários, a gente acaba focando tanto ali no tratamento, no diagnóstico, que a gente não olha para a prevenção, né? A nossa rotina ali do dia a dia preciso diagnosticar, tratar. Eu não penso no que eu poderia fazer, né, preventivamente. A IDEXX, ela pensa muito nessa parte de preventivo, né? Os Estados Unidos, a gente já tem um modelo ali, estudos mostrando o quanto se você acrescentar por exemplo, uma urinálise, né? Eu já fazia mesmo um perfil envolvendo hemograma e bioquímico. Quantos % a mais, né, de alterações eu vou achar se eu incluir uma urinálise nessa avaliação do meu paciente como um todo? Numa avaliação check-up, né? Esse paciente não é doente. Então, assim, isso é muito bacana, né? Porque a gente consegue, muitas vezes, detectar alterações em um paciente que é assintomático. E fazer procedimentos, né, de forma tranquila e antecipada, né, sem esperar que tenham complicações. Eu comentei também, né, com a doutora Joyce, a gente tem, por exemplo, na parte de nutrição, a gente tem nutrição voltada para raças específicas. Porque ela identificou que raças específicas têm necessidades diferentes. Nutricionais, né, de suplementação. Então, eu entendo também que talvez a gente tenha necessidades em termos de diagnóstico precoce. Um Dachshund tem predisposição a ter problema de coluna, hérnia de disco. Então, seria adequado que começasse a fazer exames de imagem a partir de tal idade para que evitasse que isso chegasse a um problema mais crônico. Ou um gato que foi castrado ou que a genética dele predispõe a problemas urinários. Seria interessante que fizesse o SDMA a cada tanto tempo. Né? Problema renal, no caso, se for. Nesse sentido, tem alguma coisa que já é desenvolvida, alguns padrões que já estão estabelecidos, né? A gente
pode ter acesso a algum material nesse sentido? Às vezes o próprio tutor, porque às vezes o veterinário não está oferecendo, mas ele busca essas informações, né? E aí ele pode chegar e cobrar, olha, não seria, né, adequado que a gente fizesse isso? Em relação a ter uma padronização, os Estados Unidos ele tem uma associação de hospitais que chama AHA. Ele já tem alguns guidelines, né? Como que eu tenho que manejar, por exemplo, um paciente geriátrico, né? Quais são as orientações que eu tenho que passar para esse tutor, né? Porque muitas vezes não envolve só o diagnóstico. Se a gente está pensando em parte preventiva, como você mesmo citou, é um dash round. Não envolve só o diagnóstico, não envolve só eu fazer ali um raio-x, envolve eu orientar esse tutor, né? Como que eu tenho que manejar? Como que eu tenho que pegar esse paciente no colo? Ele não pode pular de lugar alto, eu tenho que colocar uma rampa. Então, assim, o preventivo, ele é um pouco muito mais amplo do que a gente imagina. Ele envolve outras coisas, além dos exames propriamente dito, né? É uma orientação para esse cliente. E esses hospitais, que essa associação de hospitais nos Estados Unidos, eles estão vindo com alguns guidelines, tentando ajustar, né? Mas isso varia muito, porque se a gente for pensar em raças predispostas, como você falou, né? O DASH, a gente tem ali o problema de coluna, eu vou para um Schnauzer, eu posso ter aumento de triglicéridos e colesterol, né? E são particularidades que o veterinário vai ter que identificar na hora que ele for pensar em montar um protocolo ali de medicina preventiva, ou ele pode padronizar um protocolo mais amplo, que tente ali abranger o máximo possível, mas ao mesmo tempo ele vai ter que, em alguns casos, fazer algumas individualizações ali, algumas adaptações para cobrir as necessidades individuais desse paciente. Aqui a gente observa que alguns já têm, né? Então, por exemplo, a castração ela é muito importante. Até tal idade ela vai prevenir em tantos % tumores de mama, não é? A castração do macho vai prevenir alguma coisa também. Então, assim, nesse sentido, a gente tem alguma coisa, né? A gente tem trabalhos científicos ali que vêm e trazem números para a gente. Eu realmente olho assim para o trabalho que a gente está desenvolvendo como veterinário, eu vejo que a gente já evoluiu muito, muito, principalmente nos últimos 10, 15 anos, a evolução foi muito grande. A gente não tinha acesso nem a raio-x, né? Hoje a gente tem raio-x, a gente tem ultrassom, quase toda clínica, né, tem hoje um exame de raio-x, um ultrassom. Tem tomografia já em algumas cidades de interior. Mas quando a gente compara com a medicina, e para mim eu sempre me desafio a olhar para quem serve de exemplo. Quando a gente compara com a medicina, a gente ainda tem muito para crescer, né? Você que esteve... Porque às vezes a nossa realidade é um pouco diferente. Você trabalhou em grandes centros, né? Em hospitais que já tinham um volume de atendimento razoável. Neste grande centro, o tutor há mais tempo já optava por esses exames ou mesmo nos grandes centros eles demoraram também para emplacar, para os tutores entenderem ali a necessidade e a importância? Demorou. Não foi uma... Principalmente nos grandes centros, onde a gente foca de novo, né, no diagnóstico e tratamento, e os casos são mais complexos, eles tomam mais tempo ali, o preventivo acaba ficando de lado, né? É como a gente pensar quando a gente vai num hospital humano, né? Ninguém vai falar de preventivo com você, ninguém vai te pedir um exame preventivo. Isso acabou acontecendo nos grandes hospitais. Mas hoje a gente olha de uma forma diferente, que inclusive dentro dos hospitais, um pouco diferente da medicina humana, a gente tem que fazer essa parte preventiva, né? Porque nem todo o paciente que frequenta um hospital, ele tem um veterinário clínico fora, como nós humanos, a gente vai no hospital para uma emergência, mas a gente tem o nosso veterinário, o nosso médico ali de suporte, né? Que ele vai pedir os exames de rotina. Então, hoje as coisas vêm mudando e eu vejo que cada vez mais a parte preventiva é dado muito valor, principalmente pelo tutor,
né? E quando você orienta, você tem aquele paciente, você tem aquele tutor fiel a você, né? Ele sabe que você conhece o paciente, ele sabe que você está acompanhando ali no detalhe, né? Que qualquer oscilação daquele exame, você vai conseguir falar qual que vai ser o próximo passo, né? Então, e hoje o pet acabou sendo parte da família, né? Então, ele não está mais fora. Para o tutor, ele quer o melhor para ele, né? Você tocou num tema interessante, né? Na medicina, normalmente os médicos têm consultório e eles estão associados a alguma rede hospitalar, né? Então ele vai atender o consultório dele, ele vai executar plantões nesse hospital, né? E vai encaminhar os pacientes dele para esse hospital, ele vai ter ali uma parceria. Na veterinária isso não aconteceu, né? Porque os hospitais eles surgiram como consultórios que foram evoluindo para clínicas, que depois evoluíram para hospitais e a estrutura foi crescendo, mas centralizado tudo, né? Então existe cria-se ali uma dificuldade de gestão muito grande, ao meu ver. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você tem emergência, você tem pronto atendimento, você tem consultas agendadas. E mistura um pouco todas as sensações de quem está ali. Eu observo que o hospital veterinário, ele cria um ambiente que é muito pesado, porque ao mesmo tempo que você agenda uma consulta que teoricamente seria uma consulta de acompanhamento, você às vezes está ali na sala de espera e chega uma emergência que ela cria um clima, né? Querendo ou não, ela cria um clima, né? Você acha que o caminho da veterinária, de acordo com a sua experiência, né, ele está para manter esse modelo? Ou você acha que em algum momento isso vai acabar sendo separado e vão começar a existir os consultórios de clínicos gerais, consultórios de especialistas, que ali eles só fazem a consulta mesmo e que vão encaminhar tudo para um hospital ou não? A tendência é que o hospital continue inchando e aí tendo várias áreas, né, diferentes, a preventiva, a emergência, a internação, né, e tudo mais. Se o Brasil seguir o modelo que já está acontecendo nos Estados Unidos, eu fui pela IDEXX conhecer algumas clínicas que são nossos parceiros e a gente já tem nos Estados Unidos essa divisão. Então, eu já tenho ali o hospital, né, que eu vou levar meu cachorro, meu gato, para a parte de atendimento emergencial. E eu já tenho ali clínicas voltadas de uma forma a trazer aconchego, conforto para esse cliente e para o pet, claro, para fazer a parte de check-up, né? Porque além, né, do ambiente ser extremamente desconfortável quando você vai levar, por exemplo, um filhote para fazer uma vacina e entra um paciente com uma parada cardíaca, o veterinário, ele está focado no diagnóstico e emergência. Então, dali 2 minutos, ele terminou aquilo, ele tem que mudar a chave e falar, agora eu vou atender um preventivo, vou fazer um check-up, vou fazer uma vacina. Isso acaba sendo difícil no dia a dia, né? Então, eu acredito que se a gente seguir o modelo que está já vindo essa onda nos Estados Unidos, eu acredito que a gente vai ter essa segregação. Pode ser até da mesma rede, né? Em São Paulo já tem uma tentativa ali de ter um hospital que eles chamam um hospital central e algumas clínicas satélites, né? E as clínicas satélites, elas são responsáveis mais por esse atendimento do dia a dia. Caso eu tenha um caso mais complicado, que precise de internação, eu encaminho para o meu hospital de referência. E lá nos Estados Unidos, né, que você tocou no assunto, essa separação ficaria a preventiva dentro dessas clínicas, né, que são voltadas mais ali para consultórios, e o emergencial, o hard ali nesses hospitais. E tem muita diferença de tecnologia hoje do que é apresentado para os clientes lá nos Estados Unidos, do que é apresentado para os clientes e tutores aqui no Brasil? Você conseguiu visualizar alguma coisa nesse sentido?
na verdade, minha opinião pessoal, é que a gente está um pouco na frente deles. A gente tem muito mais exame de imagem, né? A rotina deles, os exames de imagem são muito caros. Então, ao invés de eu fazer, nos Estados Unidos, ao invés de eles fazerem um ecocardiograma, eles vão fazer um ProBNP, um SNAP. Porque é inviável para o tutor fazer ali um ecocardiograma. Então, aqui no Brasil, a gente tem mais acesso ao diagnóstico do que eles têm lá. Uma coisa interessante, né, que conversando e a gente falando muito de hemograma, o pessoal falou, nossa, mas aqui a gente não tem todo esse foco no hemograma que vocês têm no Brasil, né? Eu achei interessante porque, né, a gente olha para o Brasil como sempre menos, né? A gente sempre se coloca lá embaixo. Mas eu vejo que a gente tem muitos profissionais capacitados e a gente oferece um serviço muito bom que chega a se equiparar ao serviço deles. E de imagem eu acredito que seja até melhor, né? E como que é a relação dos tutores com os veterinários lá, né? A gente tocou no assunto aqui agora há pouco, né? Eu tô te explorando, né? Porque já que você deu a deixa de que você foi para lá, eu quero absorver conhecimento também. Como que é a relação lá dos veterinários com os tutores? É similar ao que tem aqui no Brasil? Lá existe uma separação maior? O americano por si só ele já é mais frio do que o brasileiro. As relações lá elas já são mais restritas, né? Totalmente diferente. Primeiro que os Estados Unidos vivem um momento de crise em relação a veterinários, né? Eles têm poucos veterinários, né? E a demanda cada vez cresce mais. Então, é escassa a mão de obra veterinária propriamente dita, né? E o que acontece na maior parte das clínicas e dos hospitais é que o veterinário ele tem alguns que eles chamam technicians, que são enfermeiros muito qualificados, né? Alguns veterinários, inclusive aqui do Brasil, que não podem exercer veterinária, eles entram, né, para ser technicians em grandes hospitais. E esse technician ele é responsável por grande parte dos procedimentos. Então, coleta de sangue, ele já faz uma avaliação geral. O contato ali, veterinário-tutor, ele é muito pequeno, né? O veterinário fica ali muito mais com a cabeça no diagnóstico, né? Do que de colocar a mão na massa, do que desenvolver ali o relacionamento que hoje o veterinário é responsável perante o tutor aqui no Brasil, né? Então lá o veterinário ele fica só com a parte boa da veterinária e deixa a parte de relacionamento, parte administrativa, tudo fora. Mais ou menos isso, mais ou menos isso. O veterinário ele tem pouco envolvimento ali com o tutor. E apesar que o orçamento, né, o veterinário explica, não tem muito como fugir, mesmo aqui no Brasil, né? O veterinário ele sempre tenta se esquivar, porque eu não quero falar de valor, mas a melhor pessoa para explicar o porquê daquele procedimento é o veterinário, né? Eu não consigo passar isso para minha recepcionista, que não tem conhecimento técnico, explicar para o tutor por que eu preciso fazer um eletrólito. Não fica igual aquela brincadeira de telefone mudo, né? Que o pessoal falava que um cochicha pro outro, cochicha a hora que chega lá na frente. Quando chegar lá, já distorceu tudo. Já não tem nada a ver com o que foi dito anteriormente, né? Mas é interessante, né, essa situação. Eu vejo, converso com muita gente, eu vejo hospitais que caminharam para essa separação e isolar ali o veterinário desse contato com o tutor, mas depois eles tiveram dificuldade. Então eu acho que não tem uma receita que dê certo, né? Mas no final eu acho que ninguém vai conseguir substituir o veterinário nessa relação com o tutor. Por mais que eu estruture a minha empresa, que eu incha. Por mais que a empresa fique inchada de profissionais, né? Para fazer todo esse aparato ao lado do veterinário para proteger esse veterinário, o tutor ele quer ter a conversa com o veterinário. Porque ele confia no veterinário dele, né? Ele não confia na empresa, ele não confia na estrutura. Ele confia naquela conversa que ele teve frente a frente com o veterinário. Isso, eu acho que qualquer lugar do mundo, né, que você for. Eu concordo com você. Aqui no Brasil é
minha visão, é impossível seguir esse modelo dos Estados Unidos, do veterinário ter menos contato ali com o tutor. Mas não é só nos Estados Unidos, né? Países mais frios, eles têm essa tendência do veterinário ser mais isolado, não ter todo esse relacionamento, né? Eu, né, tendo trabalhado vários anos aqui no Brasil, não consigo me ver não conversando com o tutor. Não consigo olhar e falar, não, olha, eu vou passar tudo para o meu technician e ele vai conversar com o tutor, vai entregar a receita. Não, eu vou entregar minha receita. Porque no momento que eu estou entregando minha receita, eu estou conferindo se eu fiz tudo certo. Eu estou vendo se o tutor entendeu. Então, eu não consigo ver aqui no Brasil a gente se desvinculando disso. E também tem... Eu acho que talvez tão importante quanto o diagnóstico que você faz é você ter certeza que o tutor vai fazer de forma Exato. correta o tratamento que você passou em casa, né? Exato. E é nesse momento que você consegue perceber se o tutor tá te entendendo ou não, né? E talvez uma outra pessoa que não seja um veterinário fazendo essas orientações não faça de uma forma tão minuciosa, né, como você faria. Eu não vejo... Porque, assim, eu gosto muito do relacionamento, né? Eu acho que isso é muito bom. Ele traz muita informação para você conseguir, né, fazer o seu diagnóstico. Quanto mais relacionamento você tem com esse tutor, mais informação você consegue extrair, né, para colocar o seu raciocínio clínico ali para pensar. Então, eu já recebi alguns pacientes que vêm o paciente. Sem ninguém pra... Sem ninguém junto. Aí você fala, tá, e agora? vou ter que aprender a latir, né? Então, é muito difícil. Ou você liga, né? A pessoa, ela já não tá presencial, ela tá por telefone porque ela tá fazendo outra coisa, ela não te dá atenção. Então, essa comunicação, como eu falei lá atrás, a comunicação, ela fica distorcida, ela não fica adequada, né? E isso prejudica de uma forma muito importante ali, né? Todo o processo, né, de diagnóstico, de tratamento, porque você não sabe o quanto o tutor está ali vinculado com tudo que você sugeriu e prescreveu, né? Eu vou aproveitar essa deixa sua do paciente que chega sem o tutor para a gente voltar ali no nosso foco inicial da conversa, para a gente finalizar também, né? Tá chegando a hora. Se o paciente chegou sem o tutor, aí que é importante mesmo os exames diagnósticos, né? Exato. Para você, pelo menos, se respaldar, porque como você não tem toda aquela informação palpável do paciente, como você vai estabelecer o seu raciocínio clínico com pingadinhos de informação ali? Ah, você viu se vomitou, se não vomitou? Não sei. Não sei, tá estranho. E aí fica difícil, né? De você cogitar qualquer hipótese ali, por melhor clínico, por melhor veterinário que você seja, sem ter um suporte, né, de exames diagnósticos. Para a gente encerrar, se você puder deixar para nós aí como dica, para todos os nossos ouvintes que a gente tem no Spotify também, ou para todos os nossos, para nossa audiência, né, do canal do YouTube, veterinários, tutores, alunos de graduação, o que seriam ali exames para você ter dados básicos? Se você pudesse citar 3 níveis de exames aqui que você fala assim, não, exames laboratoriais, pelo menos isso daqui você teria que ter como dado básico para a partir daqui, numa próxima consulta, ou daqui a tanto tempo quando esse paciente voltar, ou até mesmo para esse diagnóstico que está sendo montado agora, qual dica você daria? Ó, façam pelo menos isso, isso, isso. Começando por um hemograma. O hemograma é muito importante para todos os pacientes. Depois a gente entraria ali nos bioquímicos, né? E nos bioquímicos a gente vai pedir uma avaliação, né, de função renal. Então, eu vou pedir ali uma ureia, uma creatinina. Vou fazer uma avaliação hepática. Então, eu vou incluir ali uma ALT, uma fosfatase alcalina. Importante não esquecer de pedir uma albumina, uma GGT. Entrando nas gorduras, né? A gente
um triglicérides e colesterol é bem importante. Hoje, devido às alimentações erradas, né? Cada vez mais a gente vê alterações em relação a esses parâmetros e os eletrólitos. Complementando isso, esqueci de um bioquímico, que seria a glicemia, muito importante também. E complementando isso, a urinálise. Se eu tiver isso, né, de exames laboratoriais básicos, eu consigo ter pelo menos uma visão, né, mais panorâmica desse paciente. E através, né, dos resultados, junto, né, com o meu histórico, minha anamnese, mais meu exame físico, juntar ali as peças do quebra-cabeça, identificar se é necessário mais exames para fechar um diagnóstico, qual que vai ser o meu próximo passo. Eu vou te fazer uma pergunta que ela é muito, muito básica, mas que tem muita gente que tem dúvida. Hemograma é tudo igual? Porque a gente vê, um hemograma completo, hemograma com bastonete, hemograma com reticulócito. O que difere entre esses hemogramas? Porque às vezes a pessoa chega num lugar, o hemograma é R$20. O hemograma é R$40, o hemograma é R$60. Independente do valor, a palavra hemograma, ela tem segmentação dentro dela, né? Não da palavra em si, mas... O hemograma, ele é composto por 3 partes, né? Independente de qual lugar você vai fazer, né? Porém, a técnica para analisar essas partes do hemograma varia de acordo com o tipo de analisador que você tem, com a experiência do patologista. Então, isso vai diferir ali no seu preço, né? Se você tem um analisador com mais qualidade, que te entregue resultados muito fidedignos, com certeza você vai ter um custo mais alto, né? Mas, ao mesmo tempo, você vai ter um melhor exame, né? Então, o exame em si, teoricamente, é para ele ser o mesmo, né? Porém, se a gente varia ali os instrumentos que a gente tem para fazer essa análise. Não sei se eu respondi sua pergunta. Porque às vezes a gente vê falar hemograma de 4 partes, de 5 partes. Por exemplo, quando o pessoal tem o hábito de encaminhar para laboratório externo, humano, por exemplo. Pede um hemograma, aí o hemograma é um valor. Mas se você quer reticulócito, aí tem um acréscimo. Aí, e aí, de acordo com o que você vai pedindo, tem um acréscimo. Então, muitas vezes eu vejo pessoas, de forma equivocada, comparando aqui o hemograma com um outro que dão o nome de hemograma, que tem hemograma, tem reticulócito, tem... Agora eu entendi sua pergunta. É que eu tô tão acostumada com a IDEX, que ele é completo em todos, fechado, pacote né? fechado, que eu acabei não... Isso você tem razão, né? Por exemplo, o reticulócito, dependendo do analisador que a gente processa, ele tem um valor a mais, né, acrescido ali naquele exame, quando eu preciso fazer o reticulócito. Alguns laboratórios, como padrão, um paciente anêmico, eles incluem o reticulócito. Alguns laboratórios só incluem se você solicitar. Pagar a parte. Pagar ali. Né? A IDEX não, a gente tem um pacote completo que vai vir reticulócito em todas as análises. E, além disso, a gente tem mais um parâmetro que não é muito comum, que é a hemoglobina de reticulócito, né? Que vai trazer ali uma informação precoce, né? Que é uma palavra que vem muito dentro da IDEX, em relação às anemias ferroprivas, né? A minha perda ali de ferro, né? Então, esse é mais um dado que vem dentro do hemograma da IDEX. E o que traz de benefício, por exemplo, ter um reticulócito junto com o hemograma e não ter o reticulócito num hemograma mais barato? O reticulócito, ele é responsável por te ajudar em qual direção? O reticulócito, ele é uma célula jovem, precursora ali das hemácias. E o que ele vai me ajudar? Primeiro, ele é essencial para eu fazer uma classificação ali da minha anemia. Se eu tenho anemia, eu vou ter que classificar se ela é regenerativa ou arregenerativa, né? E isso a gente só consegue fazer ali baseado no número de reticulócitos, né? A primeira parte dessa avaliação. Então, é muito importante no paciente anêmico. Só que, se a gente pensar que eu tenho pacientes que eles não estão anêmicos, mas eles podem estar tendo perda de sangue para um processo crônico,
né? Então, vamos pensar ali numa gastroenterite, por exemplo, numa doença inflamatória crônica ali. E a minha medula está dando conta de repor esses reticulócitos, né? Produzir esses reticulócitos a ponto desse meu paciente não ficar anêmico. E aí eu faço um hemograma que não me traz essa informação, que eu tenho um aumento desses reticulócitos, eu nunca vou conseguir pensar, né, que esse paciente pode estar tendo uma perda e por isso que eu estou tendo uma regeneração mais importante do que o deveria. Então, a informação do reticulócito é muito importante para Essencial. você. E para você, tutor, que está aí, que acha que todos os hemogramas são iguais, os hemogramas não são iguais, tá? Então, Exatamente. muitas vezes você vai pagar por um hemograma que você acha que está economizando. E a minha questão é muito mais quando o tutor ele acha que está economizando, mas ele não está economizando, porque ele não está deixando que chegue informação adequada para que o tratamento seja estabelecido o quanto antes e o mais assertivo possível. Exato. Não é? Exatamente. Foi muito boa a nossa conversa. Gostaria de te agradecer por estar aqui, por enriquecer nosso público com tanto conhecimento. É muito importante para nós ter pessoas aqui do seu gabarito. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. E fica o convite para voltar sempre que quiser. Próxima visita que eu estiver em Lavras, estou à disposição para vir para mais um bate-papo aí sobre exames. Pode escolher o tema que você vai trazer para a nossa audiência. Combinado. Muito obrigado. Pessoal, um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, obrigado. PetCast, seu novo modo de ficar por dentro sobre tudo o que acontece no mundo pet.